Queria que o senhor explicasse, porque o que as pessoas têm em relação à reforma eleitoral é que praticamente tem antes de todas as eleições. As pessoas ficam sem entender por que mais uma reforma eleitoral, qual que é a importância disso. E é isso que está sendo discutido agora. Queria que o senhor falasse para a gente dos principais pontos desse texto que o senhor está trabalhando. Então vamos lá. Primeiro, uma das palavras-chave é mini reforma eleitoral. Existe a reforma política, que tu muda a política. Tu discute forma de voto, forma de acesso ao poder. É uma mudança estruturante. Essa mudança estruturante já foi feita em várias legislaturas e, em alguns casos, pelo judiciário, como é o caso de fim da coligação, financiamento público, sendo proibido financiamento empresarial, cláusula de desempenho, a criação das federações partidárias, voto proporcional em lista aberta. Então, a reforma política já foi feita. Tanto que essa foi a primeira legislatura que nós não começamos com essa pauta. A gente começou com reforma tributária. Mas é necessário fazer uma mini reforma, quase que uma micro reforma, com pequenas mudanças pontuais para aperfeiçoar e modernizar o processo. Então, não teremos mudanças substanciais, não tem pegadinha, tem ajustes. E isso é próprio da democracia, isso é próprio do fortalecimento das instituições. Tem três palavras que são as principais que norteiam o grupo de trabalho. A primeira é simplificar. Isso foi feito na reforma tributária, a gente está pegando emprestado. Nós queremos simplificar o processo eleitoral, o processo de disputas eleitorais, e isso é algo que a gente consegue fazer nos ajustes. A segunda é segurança jurídica. Quanto mais segurança nós tivermos na eleição, é melhor para o candidato, para o partido e para o eleitor. Então, nós não queremos grandes viradas jurisprudenciais ou legislativas, o que nós queremos é aumentar a segurança jurídica. E o terceiro ponto é que nós procuraremos os assuntos consensuais, aqueles que a gente consegue construir uma maioria rapidamente, quase que um consenso. Porque, do contrário, se for um tema muito polêmico, nós não conseguiremos aprovar no prazo tão curto que nós temos. Vou dar alguns exemplos de alguns pontos, até para encaminhar para o fim, daquilo que a gente quer fazer ajustes. Federação partidária, precisa de pequenos ajustes. Aconteceu no município de Brusque. Um partido da federação estava irregular. O que o juiz entendeu? Que a federação não podia participar da eleição. Ué, tá errado, é só um partido da federação que está irregular. Essa punição deve caber àquele partido e não ao todo da federação. Nós queremos mais federações, porque federação diminui o número de partidos. Nós não queremos voltar para o tempo do bipartidarismo da ditadura militar. Mas 35 partidos com representação no Congresso Nacional, essa fragmentação partidária é antidemocrática. Prestação de conta eleitoral. Hoje, se o candidato arrecada zero e gasta zero, ele tem que prestar conta. Ué, para prestar conta, ele vai contratar um advogado e um contador. Mas se ele não arrecadou nada e não gastou nada, para que ele vai precisar prestar conta? Então, nossa ideia é criar uma prestação de conta simplificada. Tipo, tem a declaração de imposto de renda simplificada, seria algo parecido. Em pequenos valores, até 5 mil, até 10 mil reais, a gente faz esse processo de prestação de conta simplificada. Repara que a Fazenda Nacional nem executa dívidas abaixo de 20 mil reais, porque é mais caro para a Fazenda cobrar esse pequeno recurso do que simplesmente deixar de fazer. Então, a gente pensa algo nesse sentido. Propaganda eleitoral. Hoje vale quase tudo na internet, mas no bem particular não. Se a pessoa quiser botar um cartaz na sua casa, na sua janela, a Justiça Eleitoral vai medir o tamanho da propaganda. Acho que não é tarefa para a Justiça Eleitoral tá medindo o tamanho de propaganda. O que nós queremos é dar maior simplicidade. Está caindo Falhou de um vez em pouquinho, quando a internet. senhor, A, né? des... Agora, a desincompatibilização, por exemplo. Quando um candidato tem que se afastar de um cargo público para poder disputar a eleição? 3 meses antes, 4 meses antes, 6 meses antes. É uma salada. Ninguém entende. A gente quer deixar um prazo único. 6 meses. Tu muda uma vez, simplifica e é bom para todo mundo. Isso já foi aprovado no Código Eleitoral, que foi aprovado na Câmara, mas falta o Senado. Então são assim, ajustes, pequenas mudanças que aperfeiçoam o sistema eleitoral. E o nosso calendário essa semana, audiências públicas, na próxima semana a gente apresenta o texto no grupo de trabalho. deputado, a gente vai fechar, passar rapidamente a palavra para o Bosco para ele arrematar essa questão e a gente libertar o senhor. Bosco. Eu estou sendo posto a par agora, foi muito clara a explicação do deputado, porque eu também já estava aqui pensando aqui, mas que diabos, de novo?
né? Mas pensei assim que talvez fosse e talvez seja, uma adequação Perfeito. às mudanças que já foram feitas, não é? Por exemplo, a gente teve aí, ele mencionou, e concordo com isso, a verdadeira reforma foi do fim das coligações, da cláusula de desempenho, que já produziu um enxugamento partidário razoável. Eu fiquei com um pouco de dúvida, porque nas minhas contas já não são mais 35 as legendas, né? Ou ainda são? Não, menos, é. Porque elas foram absorvidas por partidos maiores, algumas delas, em função justamente dessas mudanças. E faltam coisas que a gente percebe que está faltando coisas. Essa questão das federações foi uma coisa que surgiu assim de uma maneira muito acelerada, entendida, mas pouco pensada ainda, porque na correria para se de algumas legendas para não morrerem, né? Então fez as federações, enfiou-se ali e tal, mas por exemplo ainda tem todo um ciclo de convivência daqueles partidos que foram absorvidos dentro dessa nova legenda, dentro dessa federação que ele está. Os acertos regionais, aquelas coisas todas. E também a questão da legislação sobre as próprias federações, né? Quantos podem ser feitos, até quando, tem limite, não tem? Pode ser feita quanto tempo depois da eleição, ou pode ser feita antes? Eu tenho a impressão que é mais ou menos por aí também que vai passar toda essa discussão. Acho interessante e é uma coisa para a gente acompanhar, né? E ali atrás. Mas eu acho que na questão das federações não é tão rapidinho assim. Talvez eu esteja enganado. Acho que tem mais coisas ali para acertar, né? E talvez para mim seja o ponto mais difícil, mas de você fazer andar ali. Não sei se estou certo nisso. É, a gente vai evitar as grandes mudanças na federação e vai só fazer esses pequenos ajustes para esclarecer qual número o candidato pode concorrer, a punição a um partido alcança o todo ou não. As mudanças substanciais a gente deixa para um debate longo, para um debate duradouro. Essa é uma mínima micro-reforma. Vou dar exemplo de financiamento de campanha, doação de campanha. Hoje, na lei, não tem a previsão de doação por Pix. Tem a previsão de doação por cheque cruzado. Sabe? Então, assim, falta um ajuste na lei. É pequeno, mas falta. Cheque cruzado, quem é que usa no dia de hoje? Para que serve um recibo eleitoral? Se no PIC já está identificado o CPF do doador, já é suficiente para evitar uma doação às escuras, uma doação escondida. Vou dar outro exemplo. Na lei de violência política, prevê que a candidata tem ali seu direito de fazer campanha, mas não prevê que a pré-candidata tem. Não prevê que uma dirigente partidária pode ser vítima de um crime de violência política. Então, nosso espírito é esse: fazer pequenas mudanças, pequenos ajustes, uma mini reforma, uma micro reforma, mas que vem no sentido de simplificar, dar maior celeridade, dar maior transparência, ajudar com que as eleições corram bem no ano que vem. Por isso que a gente está correndo contra o prazo. Qualquer mudança na lei eleitoral para vigorar na eleição do ano que vem tem que ser aprovada, publicada até o dia 5 de outubro. E é por isso que a gente está tirando os temas polêmicos. Estamos deixando basicamente esse tema dos ajustes para garantir que nós teremos a votação necessária no Congresso Nacional.